Programa Tua Saúde. Oferecimento Royal Face, Escola Roda Peão, HM Tech e Elos Academia. Olá, estamos começando mais um programa Tua Saúde. E hoje o tema que vamos abordar é a alteração no comportamento infantil na pandemia. E para você que é papai, que é mamãe ou professora, é um assunto de extrema importância para a gente entender um pouco mais por que as nossas crianças estão mais irritadas, agressivas, com medo, né? Sobre esses assuntos, quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a psicóloga e também jornalista, a Roberta Davanzo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui hoje, né? Atendendo tirando as nossas dúvidas. Acredito que é dúvidas de muitos pais. Eu queria já começar com a pergunta: como que o isolamento social tem afetado então as nossas crianças? Sim, como nós não estávamos preparados para tudo isso, nem pais, nem cuidadores, nem as escolas, isso afetou, no geral, os adultos e, consequentemente, as crianças. Isolamento social, criança em casa. Isolamento social, os pais trabalhando em casa. Então, os pesquisadores, eles começaram a ter um olhar muito diferenciado para as nossas crianças. Eu vou citar uma pesquisa, ela foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E nessa pesquisa ela fala que 88% dos pediatras, eles perceberam uma alteração nessas crianças, nas nossas crianças. Foram entrevistados 150 profissionais da saúde. E o que deu essa pesquisa? Principalmente o humor das crianças. As crianças acordam com humor, só que aquela rotina que eles tinham de acordar, de ir para a escola, de brincar com os amigos, aquela interação social que eles tinham não existe mais no isolamento. Então isso afetou demais o humor das crianças. E isso trouxe ansiedade, isso trouxe medo, porque as crianças elas estão vendo que algo está acontecendo e muitas delas não conseguem identificar o quê. O porquê, mamãe, a gente não pode ir na casa da vovó? O porquê, mamãe, eu tenho que ficar na frente de um computador assistindo aula e não posso ir na escola? Então isso realmente afetou muito o quadro psíquico de nossas crianças. E eles não conseguem entender, né? Então eles sabem que está acontecendo alguma coisa, eles sentem, né, que algo não está bem, não está certo, o clima está mais tenso, porém eles não conseguem nem expor aquilo, eles não conseguem entender o que está acontecendo, né? E acredito que aí, por isso que muitas crianças têm muito medo, né? Elas mudaram um pouco, assim, o comportamento delas. Sim, porque nós adultos, nós temos o falar, né? Nós vamos no médico, qual o seu sintoma? Doutora, eu tô sentindo isso, aquilo. As nossas crianças muitas vezes não conseguem expressar o que elas estão sentindo. Eu tenho medo, mas espera aí. Meu filho está mudando de comportamento, mas qual é o medo dele? Então aí vem a mudança de comportamento em si. A criança ela fica um pouco mais agressiva, a criança que não gostava da escola agora passa a gostar, a criança que não interagia socialmente agora sente falta dessa interação. De um simples ir para a rua, brincar, vamos jogar bolinha de gude, essas coisas nós perdemos. Então as crianças não expressam muito com palavras, mas sim com a mudança de comportamento. Criança mudou o comportamento? Algo errado tem. Aí vai do pai, da mãe, e agora, né, volta às aulas, até as professoras conseguirem entender o porquê que essa criança está mais agressiva, né? E de repente, né, com a pandemia, desde o ano passado, todo mundo precisou ficar dentro de casa, novamente ali tudo, né, sem sair, sem poder fazer nada fora de casa. Então, a gente percebe quem mora em apartamento, quem não tem um quintal, aquela criança parou de interagir, parou de ter o convívio social, de repente era só celular, só televisão, então quebrou mesmo, como você comentou, quebrou a rotina. E para eles a rotina faz toda a diferença, né? Sim, e essa faixa etária aí de crianças, vamos pegar aí de 5, 6, 7 anos, que é onde a interação social é muito importante. E muitas crianças, o IBGE soltou um dado que cerca de 48% das nossas crianças, elas não têm internet ou não têm aparelhagem
para acompanhar as aulas online. Então, como você citou dos professores, aí também os professores têm que estar preparados. Um preparo psicológico muito grande para atender a demanda dessas crianças, porque muitas crianças sim acompanharam as aulas e muitas crianças não acompanharam. E fora a mudança do comportamento. Então, o professor aí é hoje um fator muito importante na retomada aí de toda a nossa vida. Sim, e de repente todo mundo aula online, né? Que foi muito difícil, porque os adultos fazem aí faculdade à distância, é normal, mas uma criança passar a tarde inteira assistindo aula é muito difícil. Para que ela preste atenção, a professora tem que quase rebolar ali na frente para chamar a atenção da criança, para que ela não disperse, né, a atenção, porque qualquer coisinha que passa ali próxima, ela vai mudar, desviar a atenção. E é difícil, né? Principalmente as crianças pequenas. Sim, se para nós adultos, você vai ficar aqui durante 4 horas assistindo uma aula, para a gente já é difícil. Imagine para uma criança. Fica ali, principalmente hoje nós temos um quadro de crianças imperativas muito grande e esse quadro também aumentou devido à pandemia. E você colocar uma criança sentadinha ali e querer que essa criança fique quietinha e os pais exigirem dessa criança que a criança fique quietinha, realmente é muito difícil. Porque criança quer o quê? Criança quer brincar, criança quer ir para a escola, mas muitas vezes as crianças não olham a escola como o adulto olha a faculdade, né? Como a minha formação profissional. Criança quer ir para a escola para quê? Para brincar, para ter os amiguinhos, ter a liberdade, é aquela interação que eles gostam, não exatamente o estudo em si. E numa aula online, o foco é somente o estudo em si, né? Não tem os amiguinhos, não tem o pátio, não tem a hora da merenda, não tem as baguncinhas aí, entre aspas. Então, realmente, o comportamento da criança mudou e temos ainda aí uma longa jornada, né? Porque algumas escolas voltaram normalmente, outras escolas vai uma semana, fica 2 semanas em casa. Então, já é outra mudança de rotina. Então, a criança já tem que se adaptar a outra e viver nesse novo todo dia, né? Porque todo dia é uma coisa nova, todo dia é um novo que a gente tem que estar em adaptação. Né? Na educação infantil, a gente vê que as professoras elas já vão ajudando a desfraldar, né? E agora parece que as crianças regrediram um pouco. Então, quem já estava largando chupeta, voltou com chupeta, voltou fralda. Então ficou tudo mais difícil. Será que por causa de tudo isso também é por causa da pandemia, de tudo isso que a gente tem vivenciado? Sim, os pesquisadores de todo mundo, eles tentam estimar os impactos emocionais. E saiu também uma pesquisa muito interessante que eu acho a pena a gente falar. É uma pesquisa do estudo da Fundação Maria Cecília Souto. Ela indicou que 27% das crianças entre 0 a 3 anos regrediram a comportamentos anteriores. Por exemplo, a criança não usava mais fralda, passou a usar. A criança não chupava chupeta, passou a chupar. Mas por quê? É a forma que a criança tem de falar, eu tô aqui, presta atenção em mim, alguma coisa tá errado comigo, eu tô precisando de ajuda. Mas uma criança de 0 a 3 anos não vai saber identificar o que está acontecendo e muito menos falar dos seus sentimentos. Então essa é a forma que o físico reage a algo psicológico que não está bem. E isso pode mudar elas voltando ali com a rotina delas saudável, ir para a escola, conviver com mais crianças, não só ficar dentro de casa, né, presa ali. Isso também muda, elas deixam, porque a gente sabe que às vezes o estresse é temporário, momentâneo, uma fase que a gente está passando. Elas também passam por isso? É apenas uma fase logo? Sim, é apenas uma fase. Pais, calma, que essa fase passa e a criança vai voltar ao seu desenvolvimento normal. Mas todo cuidado é pouco quando nós falamos de crianças, né? Ninguém melhor que os pais para conhecer as crianças. Eu sei que tá todo mundo aí um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, mas aí vai dos pais. Aconteceu. Minha filha não usava mais fralda, voltou a usar, então vamos esperar um pouquinho. Voltou para o berçário, para a maternidade, para a escolinha, tá demorando muito esse processo de adaptação? Vamos procurar um psicólogo ou vamos procurar uma ajuda profissional. E o que a gente percebe que com o lockdown,
né, que os pais estão dentro de casa, mais ali com os filhos, mas isso também não significa que seja mais atenção aos filhos, não significa que você está passando mais tempo com o seu filho. Quer dizer, você está dentro de casa, sim, mas não ligado tanto à criança, dando a atenção que ela precisa, né? Exato, né? Porque como o lockdown ele trouxe todo mundo para dentro de casa, não são só as crianças que também desenvolveram comportamentos estranhos ou regressão. Os adultos também não estavam preparados para tudo isso. Então, você imagina, nós tivemos aí muitos desempregos, muitas empresas que se fecharam. O pai que trabalhava ficou desempregado em casa, a mãe que trabalhava foi fazer home em casa. E colocar uma criança para assistir aula ou uma criança que era extremamente ativa durante o dia, aí fica pai desempregado, mãe no computador e a criança querendo brincar. Os pais muitas vezes não estão preparados para isso. Para dar atenção, a mãe tem que dar atenção para tudo, ou o pai tem que cuidar de tudo, os afazeres domésticos, a criança, o desemprego, as contas para pagar no fim do mês que o dinheiro não vai dar. Então, muitas vezes, nós também foi todo mundo surpresa, né? Veio o Covid, mudou a vida de todo mundo e os pais estarem em casa realmente não significa que os pais estão mais presentes na vida dessas crianças. Só que aí nós temos observado que muitos pais sim procuraram ajuda. Eu acho que a área da psicologia nunca cresceu tanto como cresceu recentemente, porque os pais não sabiam lidar com toda a situação, não só com as crianças, mas com toda a situação. E aí, o que nós identificamos? Que sim, fazer um cronograma de atividades, um cronograma que seja parecido com as atividades que as crianças faziam fora de casa, ajudou muito. Criança acorda 9 horas, café da manhã, assiste um pouquinho de desenho, brinca um pouquinho com a mãe, aula online, vamos fazer tarefa. Então, montar um cronograma para essa criança manter a mente ocupada ajudou muito, tanto as crianças para fazer suas atividades, quanto para os pais também desenvolverem atividades dentro de casa. Então, hoje você percebeu que aumentou o número de pessoas que vão procurar ajuda, né? Psicólogos, porque precisam aí também, os pais também estão pedindo, né, socorro, pelo amor de Deus, o que eu faço? Me livra disso, me ajuda, né? Que não é fácil. Você acredita que as crianças também precisam procurar um psicólogo, precisa? Sim, algumas crianças passaram muito bem por isso. Né, nós tivemos muitos atendimentos de pais que não estavam bem, mas as crianças se adaptaram muito bem. Só que algumas crianças não se adaptaram bem a toda essa pandemia, por não entender, por ter a rotina toda quebrada. E nesse caso, o atendimento psicológico infantil é muito importante, porque a psicologia, o que ela vai fazer? Ela não vai colocar a criança na cadeirinha e fala para mim sobre os seus sentimentos, não. A psicologia ela vem de uma forma lúdica, através de desenhos, através dessa interação social que ele perdeu, mostrar para essa criança que vai ficar tudo bem. Nós estamos interagindo aqui e mais para frente tudo volta normal. Se Deus quiser, está demorando um pouquinho, mas nós vamos voltar ao normal e trabalhar essa criança, o nosso novo normal, que a gente fala muito desse novo normal entre aspas. Muito bom. O que eu percebi também é que aumentou, infelizmente, né, a violência infantil. Né? Pais dentro de casa, sem paciência, estressados, criança gritando e chinelada, né? Então eu vi que aumentou mesmo o número de crianças que têm apanhado bastante dentro de casa. Sim, porque as pessoas ficam mais vulneráveis diante de um problema, né? Quem nunca soltou um grito e depois falou, meu Deus, eu gritei com a pessoa, o que aconteceu? Porque nós estamos assim, com o copo cheio, aí aquele pinguinho que cai, pronto, a gente já estoura. E fora isso, Natália, eu acho muito importante a gente citar que muitos pais não tiveram, né, não ficaram em casa, continuaram sua rotina de trabalho normal, e essa criança, que as escolas estavam fechadas. Aí socorre, um parente socorre, um amigo socorre, um vizinho socorre, e muitas vezes essas pessoas que ficam com essas crianças não têm a mesma paciência que o pai. Muitas vezes essas pessoas que ficaram com essas crianças não vai ali com todo amor, com todo carinho, explicar, olha, você está errado, você não pode fazer essa arte. E aí
é chinelada, é grito. Então, devido a esse caso, também aumentou muito a violência. E criança querendo ou não, quer pai, quer mãe, né? Ou escola. Sim. E como você mencionou, tinha crianças que não gostavam de ir para a escola e hoje estão pedindo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me põe na escola de novo. Porque faz bem, né? Tá ali com os amigos, muito. Sair de casa, ter aquela rotina de novo, né? Saudável, que é saudável, né? Sim. Você ter aquela rotina ali, como você falou, acordar cedo, assistir televisão, fazer as tarefas, ir para a escola. Então, tudo isso faz bem, né, para a criança. Muito. É uma idade onde a criança ela vai se descobrindo, se redescobrindo a cada dia, né? A criança ela não vai na escola só para aprender o A, B, C, D. Não, a criança ela vai na escola para aprender que existem outras pessoas, que a gente convive em sociedade, que existem muitas coisas além do que aquele mundinho dentro de casa. Então, a escola ela não serve só para o aprendizado em si, né, da alfabetização, mas é sim uma interação social onde a criança vai se descobrindo, onde a criança vai conhecendo novas pessoas, vai reconhecendo que as pessoas são diferentes uma das outras, aprendendo a se adaptar a novos ambientes, aprendendo a respeitar o coleguinha, a respeitar o outro. Então são N fatores que infelizmente o lockdown tirou dessas crianças. Eu vi que muitas crianças descontaram um pouco assim do estresse, daquela agonia de ficar em casa na comida, na alimentação, né? Hoje a gente vê crianças obesas. Sim. Então as crianças não tem muita atividade, né? Então tá ali dentro de casa, só no celular ou televisão e vai descontando tudo na comida. O que o pai e a mãe deve fazer? Como a gente lidar com tudo isso agora, nesse momento? É aquele cronograma que eu já havia citado. Realmente, a gente tem que pegar no pé de nossas crianças. Eu brinco que criança quieta é criança doente, porque é muito difícil hoje em dia a gente ver uma criança quieta. Mas nós temos que analisarmos até onde o meu filho, até onde essa criança pode chegar. E mesmo na comida, até onde ela pode. Ah, eu quero comer doce antes da comida. Tá, mas é saudável comer doce antes da comida? Ah, mas tadinho, tá dentro de casa, né? A gente tem essa visão. Sim. Eu vou agradar, às vezes vou agradar para não dar trabalho, às vezes eu vou agradar porque tá moadinho, né, em casa, vou comprar um doce a mais. Mas temos sim que puxar a orelha, temos sim que pegar no pé, porque senão ela vai acostumar com isso. São comportamentos que elas não tinham e agora passam a ter, ou para agradar, ou crises de ansiedade. Ah, tô ansioso, vou comer. Ah, tô feliz, vou comer. Ah, tô triste, vou comer. E descontar na comida não é algo saudável, que irá fazer bem para a saúde, não é algo saudável. Então aí a psicologia também entra. O porquê que essa criança está comendo tanto, o que está deixando ela tão ansiosa ao ponto de comer tudo que tem na geladeira. Então vamos identificar o sentimento dessa criança para poder cuidarmos. Um esporte agora seria ideal para as crianças? Com certeza. O esporte, ele também vem com aquela coisa de que ele não só vai aprender um esporte, ele vai aprender a competir, ele vai trabalhar o físico, ele vai trabalhar o mental. Então, o esporte, eu acho que atividades em geral, tanto esporte, a pintura, aula de canto, tudo que a criança puder fazer com demais crianças, com essa interação social que o lockdown tirou, é muito válido. Eu percebo que assim, a minha filha tem 6 anos e agora algo que eu tenho percebido no comportamento dela são tiques. Então, tudo ela tem tique, ela fica fazendo umas coisas assim e eu fico brava. Então, eu não sei se eu devo ficar brava, se eu devo chamar a atenção dela para ela ver que ela está fazendo aquilo e parar, né? Até onde eu devo chamar a atenção dela e falar, não faça isso. Então, acho que também é um dos questionamentos, assim, dos pais. Tem muita dúvida em relação a isso. Sim, são comportamentos novos, né? Ou ficar sentadinho e balançar o pezinho, né? Ah, olha, eu tô ansiosa, então eu fico ali, mexendo uma parte do meu corpo. Aí você fala, para, aí para. Dali 2 minutos, ela tá ali. Mas o problema do tique não é o tique, né? Mas e sim o porquê a criança está tendo aquilo.
Ah, se eu tô quietinha e tô mexendo o meu pé direto, tá? Então vamos identificar. É a ansiedade? É a vontade de não estar ali, de estar na escola? É a falta dos amigos? Então, sempre atrás de um toque, atrás do famoso tique, sempre tem um sentimento reprimido que o físico coloca para fora através de comportamentos que não tínhamos antes. A gagueira também faz parte de tudo isso que a criança está passando, porque não é algo normal. Sim, a gagueira nós temos vários fatores. Existem alguns desenhos, né, alguns desenhos animados, onde tem, né, aquele personagem que brinca, tem até o gaguinho do Pernalonga, e aí as crianças se identificam com aquilo e querem imitar. E nessa imitação acaba um comportamento contínuo. Eu vou citar um exemplo de nós adultos. Às vezes a gente tem algum palavreado de gíria ou do nosso popular, que às vezes... Ai, o né. Ai, né. Ai, não sei, né. Então são comportamentos que as crianças também pegam para elas. Tem aquele amiguinho que também tem um pouquinho gago. A criança às vezes acha, é meu amigo, então vou falar igual ele. E aí pega a mania. Mas a gagueira, nós temos que identificar, ela apareceu agora, é no lockdown, foi na pandemia, vamos procurar um especialista? Vamos procurar um especialista, que é o ideal. Só que geralmente isso é uma fase e passa. Então, assim, é identificar quando apareceu. Ah, não, apareceu agora, ela anda assistindo muito desenho, ela tem um amiguinho gago. Então, são fases que passam. Mas se, né, os pais ou os cuidadores identificarem que, não, tá demorando muito, vamos procurar uma ajuda especializada. Eu vejo que algumas escolas, né, escola infantil, então vou até mandar um abraço aqui para a Silvânia, para o Vagnão, lá da Escola Roda Peão, escola infantil, eles têm psicólogo. Então, eles conseguem, através dessa profissional, identificar alguns problemas que a criança tem de aprendizado, por que a criança está mais agressiva, e assim, acompanhar durante todo o ano o desenvolvimento dessa criança, e aí é chamado os pais para conversar. Algumas crianças, eu me lembro de um caso lá, que tinha uma criança bem pequenininha, ela tinha 2 anos e ela era surda e os pais não sabiam. Então, foi assim, na escola que descobriram isso. Então, um psicólogo também, um profissional, numa escola para atender essas crianças e estar avaliando ali também é importante, né, Roberta? É sensacional. Ter uma psicóloga numa escola infantil, eu não acho outra palavra a não ser sensacional. Porque muitas vezes, Natália, no nosso dia a dia, na nossa correria, não estou falando não cuidar do filho, mas passa coisas. Não presta atenção, né? Ou não consegue identificar. Ou não consegue identificar. O meu filho tá com algo diferente, tá com... E hoje em dia nós passamos, nós adultos, mais trabalhando do que nas nossas casas. As crianças passam mais na escola do que nas nossas casas. E ter um profissional que trabalha com psicologia dentro da escola, sim, ele vai conseguir identificar, ele vai conseguir ajudar, ele vai chamar a família e juntos eles vão achar uma solução para o problema daquela criança. Roberta, a gente viu ali a importância da escola, a importância do professor, né, na vida da criança. Na verdade, quem tem que educar é pai e mãe, né? Exato. E a gente estava antigamente invertendo esses papéis, né? Então, a partir de quando veio a pandemia, as crianças tiveram aula online, né? Os pais ali tendo que se virar nos 30, ajudar, educar, né? Em primeiro lugar, educar e ajudar ali também na escola, nos afazeres, nas aulas, se viram em meio malucos também, né? Completamente. Nós tivemos muitos casos de vídeos de mães desabafando. Pelo amor de Deus, os professores têm que ganhar mais, porque eu não aguento mais o meu filho dentro de casa. Mas por quê? Nós estávamos acostumados com aquela rotina. Filho acorda, vai para a escola, finalzinho de tarde, a mãe pega e traz esse filho de volta para casa. E nós tínhamos, muitos, né, de nós, essa visão distorcida de que escola tem que educar. Não, escola tem que ensinar. A criança vai aprender na escola, vai se alfabetizar, vai ter a interação social, mas educação vem de casa. E quando os pais viram, opa, peraí, agora eu vou ter que alfabetizar, eu vou ter que educar, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que olhar o dia inteiro, muitas mães surtaram.
E esses vídeos... E deram valor ainda mais aos muito, professores, né? Gente, professor é uma raça humana divina. Sim. Divina. Realmente eles merecem ganhar mais, realmente eles merecem ser valorizados como um jogador de futebol. Infelizmente ganham muito pouco, né? Infelizmente, Sim. Mas os pais agora estão dando valor a esses profissionais, porque como Muito. você falou, ia para a escola e a escola que educava, né? Então deixava esse papel dos pais para a escola. Para a escola. Então hoje agora os pais estão vendo como que é, que uma criança em casa já é difícil. Imagina a professora que aguenta ali até 30 alunos. 30 alunos. É muito E difícil. eu acho que essa pandemia, ela veio para mostrar realmente o nosso novo aspecto, o nosso novo olhar às coisas que no dia a dia passava batido. Exatamente. Né? No dia a dia, nós não conseguíamos ver a importância de X coisa, a importância do professor, a importância da escola, a importância de um simples vamos jogar bolinha de gude na rua. E hoje são coisas que no nosso dia a dia eram simples e hoje se tornaram as coisas mais importantes pra gente. Exatamente. Papais, mamães, esclareceram aí as suas dúvidas. Então agora eu vou perguntar para a Roberta como que vocês podem falar com a Roberta. Tem alguma rede social, algum telefone? Tem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum acompanhamento com você, como que funciona? Sim, eu tenho o Instagram, né, psicóloga Roberta Davanzo, e lá tem os meus dados, ou no direct, pode entrar em contato comigo, estarei aí sanando, se caso ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que estarei sanando as demais dúvidas. E aí você atende adultos e também atende crianças, como que é? Sim, atendo adultos e crianças. Tá joia, muito obrigada, viu? Adorei o nosso bate-papo. Eu que sou mãe também tive aí as minhas dúvidas esclarecidas, fiquei muito feliz. E volte sempre, viu? Será sempre bem-vinda aqui. Muito Eu obrigada. agradeço muito a oportunidade. É sempre bom a gente falar um pouquinho, é sempre bom a gente trazer todas essas informações no momento ainda tão difícil pra gente. Principalmente para os pais, né? Que tem ainda muita dúvida, né? E não sabe o que fazer, não sabe quem recorrer. Então tá aqui, gente, a psicóloga e jornalista Roberta Davanzo. Muito obrigada, viu, Roberta? Seja bem-vinda e obrigada a você que esteve aqui acompanhando a gente. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui. Se você quiser saber sobre um pouco mais de algum outro assunto ou trazer algum profissional, comenta aqui que a gente traz, tá bom? Muito obrigada e até o próximo programa. Até lá!